Quero neste momento cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus por mais esse dia de hoje e podemos aqui juntos estarmos podendo meditar na palavra de Deus. Como eu disse ontem, hoje é dia 14 de julho, terça-feira, e estou trazendo aos irmãos nesse período do horário do almoço uma reflexão sobre as estratégias de Satanás, como detectá-las, como vê-las e como vencê-las ou como derrotá-las. Então ontem nós vimos, e durante esses pensamentos, esses comentários ao qual estaremos fazendo durante esses dias, estaremos usando muito a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e não numa ordem cronológica, mas veremos o inimigo das nossas almas trabalhando em várias áreas da vida do ser humano, usando de estratégias para poder vencer-nos, derrotar-nos na nossa caminhada cristã. É uma luta espiritual a qual nós enfrentamos todos os dias. Cada uma pessoa, ela lidar com essa luta espiritual de uma maneira. Isso vai dependendo, é claro, da sua maturidade cristã. Alguns conseguem suportar com resiliência e conseguem perseverar. Outros são feridos no meio do caminho. Outros acabam até que parando por causa das astúcias do inimigo contra a nossa vida, contra a vida do ser humano. Pois muito bem, ontem eu falei sobre o inimigo das nossas almas. O nome dele bíblico, quando ele foi criado por Deus, é Lúcifer, que significa ser reluzente, ser de luz. Mas a Bíblia Sagrada vai trazer, é claro, vários nomes referente à pessoa dele, falando das suas realizações, daquilo que ele faz, daquilo que ele trabalha para tentar nos destruir. E ontem eu falei dele como o enganador, uma maneira dele trabalhar é enganar a humanidade. E como enganador, ontem eu falei que ele ataca primeiramente a nossa mente como enganador. E hoje eu vou estar falando sobre uma segunda maneira do inimigo das nossas almas trabalhar como enganador, que é através da mentira, que é a arma que ele mais usa. Nós vemos que há uma luta espiritual acontecendo no mundo espiritual entre a luz e as trevas. A luz, no caso Deus, que é a verdade, e as trevas, que é Satanás, que é a mentira, Então, há esta guerra espiritual, a qual ela acaba que condicionando muitas pessoas, enganando muitas pessoas, levando muitas pessoas às mazelas que nós encontramos nos dias de hoje. Pois muito bem, vamos à palavra de Deus. Então, nós já falamos ontem sobre o ataque do inimigo nas nossas mentes, meus amados irmãos, e hoje nós vamos falar, e é tão certo esse ataque, que nós vemos então que muitas pessoas acabam que cedendo a esse ataque por não estarem, como Paulo diz, com o capacete da salvação, Nós devemos estar revestidos da armadura de Deus. Mas hoje eu vou falar sobre as mentiras. E vamos usar o episódio de Gênesis 3, sobre aquela conversa em que
A serpente, a qual estava possuída por Satanás, teve com Eva, fazendo com que então o primeiro casal, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, viesse pecar contra Deus. E o que levou eles a pecar contra Deus foi exatamente a mentira que Satanás, colocou em suas vidas. Pois bem, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, lá no livro do Apocalipse, ele apresenta Lúcifer como a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Então, o que eu quero falar nesta manhã é sobre a mentira a qual ele usa através da sedução. Ele seduz os seres humanos. Ele seduz as pessoas através da mentira. Ele diz também aqui, Jesus Cristo, recitando em João 8:44, o Evangelho, e Jesus Cristo afirma dizendo que em Lúcifer, nele não há verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, vamos ver que ele, ao se aproximar de Eva, ele começa então o seu ataque ardiloso. A primeira coisa que ele faz é questionar a palavra de Deus. E quantas vezes nós, passando por adversidade, dificuldades, eu quero dizer que nós vamos ter uma manhã a qual nós vamos falar sobre o sofrimento que é causado pelo pecado e também, é claro, dentro desse sofrimento, o inimigo agindo para que o homem venha perder a sua fé, não crer em Deus e até, é claro, murmurar contra Deus. Mas hoje vamos lá. Então, a primeira coisa que ele faz é que ele questiona a palavra de Deus. Se você abrir lá em Gênesis, capítulo de número 3, nós vemos que a serpente disse à mulher, não é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim. Ou seja, ele não fala realmente o que Deus falou, porque Deus não disse que era para Adão e Eva não comer de nenhuma árvore do jardim. Ele pega a palavra de Deus e ele então englobou todas as árvores que existiam no jardim. Quando Deus planta o jardim na terra para que nele viva Adão e Eva, Deus falou para Adão, de toda árvore frutífera do jardim podereis comer, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore do bem e do mal. E do lado da árvore do bem e do mal estava a árvore da vida. Aí Deus falou para Adão, da árvore do bem e do mal, deles não comereis, porque certamente morrerás. Mas a serpente chega dizendo para Eva, não disse Deus, não comereis de toda árvore do jardim. Ou seja, ele questiona a palavra de Deus para com Eva. Ou seja, quando ele diz assim que Deus disse, veja bem, ele não negou que Deus não falou alguma coisa. Ele não negou. Mas ele mudou a forma daquilo que Deus falara, daquilo que Deus dissera. Mas ele não negou que Deus falou, mas simplesmente ele mudou aquilo que Deus dissera, aquilo que Deus falou. E ele ali, então, ao falar essas palavras, ele vai fazer Eva questionar, pensar naquilo que Deus falou, mas não pensar de uma maneira positiva, através da fé, crendo naquilo que Deus falou, mas pensar duvidando do que Deus falou.
Então veja bem, meus amados irmãos, essa é a maior estratégia que o inimigo tem tomado nos dias de hoje. Quantas pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor porquanto caíram nessa armadilha, nessa estratégia do maligno, estão afastadas dos caminhos do Senhor aí já há muitos anos, e por elas ainda não ter recebido nas suas vidas, podemos dizer, o juízo de Deus, elas acabam caindo também nesta mentira do inimigo das nossas almas, duvidando, acho que Deus não vai fazer nada comigo não, acho que aquilo tudo que eu ouvia na igreja era invenção, porque eu estou afastado dos caminhos do Senhor, estou fazendo o que eu quero e nada me aconteceu até agora. Então veja bem, o inimigo ele usa dessa estratégia e nós devemos, meus amados irmãos, detectar quando ele vem com esse tipo de estratégia contra as nossas vidas. Além de sugestionar, de seduzir Eva a pensar naquilo que Deus falou, duvidando, ele também questionou a bondade de Deus. Porque quando ele fala assim, porque Deus disse que não deveis comer de toda árvore que existe no jardim, ele está dizendo, Deus tem umas coisas que são muito boas, mas que ele não quer repartir com vocês. Ele quer guardar só para si. Deus ele está sendo egoísta. Ele só quer deixar para si aquilo que é o de melhor e não quer oferecer para vocês, não quer dar para vocês. Cadê essa bondade de Deus? Onde está essa bondade do Senhor? Então, nestas palavras, nós vemos que Satanás fez Eva questionar a palavra do Senhor, duvidar da palavra do Senhor e também duvidar da bondade de Deus. Então, foi uma estratégia que o inimigo usou para que Eva viesse ceder, e viesse então ouvir o que ele tinha para falar. Quando nós cedemos os nossos pensamentos às palavras a qual Satanás sussurra, joga em nossa mente e não a combatemos com a palavra de Deus, isso eu expliquei ontem, que a palavra de Deus é a verdade, a palavra do diabo é a mentira. Então, quando não combatemos e nós a sustentamos em nossa mente, nós vamos dando alusão à nossa mente, nós acabamos que cedendo ao que ele quer, fazendo com que essa pessoa acaba agindo e trabalhando nas obras da carne. Quantas pessoas que são maldizentes, quantas pessoas que estão indo para um caminho. Hoje, por exemplo, nós vemos que essa pandemia, eu me lembro que logo no início os pastores falavam, é bom que agora as famílias vão poder estar mais perto, se integrar, se relacionar, mas nós vemos que a falta de Deus, a falta de Cristo na vida dessas pessoas, aconteceu ao contrário, aumentou a violência dentro dos lares, o infanticídio. São notícias que têm me alarmado, qual tenho visto de pais matando seus próprios filhos. Vemos cônjuges, esposa matando o marido, como aconteceu alguns meses atrás, uma mulher esfaqueou o esposo, e da mesma maneira ao contrário. Então nós temos visto que, mas pastor, então por que está acontecendo isso? O motivo é que essas pessoas estavam acostumadas a um estilo de vida, de sair de suas casas, trabalharem, ou seja, elas tinham a casa como um local apenas para dormir. E esse era o conceito de famílias que eles tinham. E agora, por causa da pandemia, tinham que ficar juntos e automaticamente cada um ia ver o defeito do outro.
E como não tem Cristo em suas vidas, é um ambiente propício para que o inimigo das nossas almas, Satanás, possa trabalhar na vida destas pessoas. Dos cristãos que não estão bem alicerçados na palavra de Deus, eles vão também acabar sucumbindo às estratégias do inimigo, né? Pessoas que vão começar a ficar crentes, que vão começar a ficar atormentados, crentes que vão começar a ficar perturbados, crentes que vão começar a ficar neuróticos, crentes que vão entrar em depressão, crentes que vão estar oprimidos por causa, mesmo também, porque nós não estamos acostumados a ficar enclausurados, presos, né? E a pandemia trouxe isso. Então, todo esse ambiente é uma maneira do inimigo trabalhar contra as nossas vidas. Aí você pode me perguntar, pastor, mas o senhor está falando, mas será que isso é uma verdade? O senhor tem uma base bíblica para isso? Meus amados, quando nós vemos Jesus Cristo sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele ficou enclausurado ali, sozinho no deserto, durante 40 dias e 40 noites. E o Evangelho de São Marcos, ele resume essa questão da tentação de Jesus, mas ele nos traz algo que os outros evangelhos não nos traz, que todos os dias Jesus Cristo enfrentava as feras. Essas feras que Marcos usa significa as ações demoníacas. Então, os 40 dias não foi somente, como outros evangelhos mostram, no final dos 40 dias, quando Lúcifer apareceu a Jesus Cristo para lhe tentar. Não foi somente no 40º dia, mas era todos os dias. Ele estava sozinho, ele estava enclausurado. E como ele estava sozinho, enclausurado, o inimigo, evidentemente, usou, das suas estratégias para atacar. Nós vemos que isso aconteceu com Davi, quando ele estava sozinho também, e acabou sucumbindo ao pecado, levou ele a pecar no adultério, pecar no homicídio, matando uma pessoa e esconder tudo isso. Nós vemos, por exemplo, José, que não sucumbiu, mas ele estava sozinho, porque a Bíblia diz que todos os funcionários, não sei o porquê, todos os funcionários não estavam dentro de casa, só estava ele. E ele ali fazendo seu serviço foi atacado pela esposa do seu patrão, mas fugiu. Então nós vemos então que hoje a humanidade, as pessoas, elas estão clausuradas dentro de casa. Então, se a pessoa não está alicerçada em Cristo Jesus, não está bem alicerçada na palavra de Deus, ela vai sucumbir aos ataques do maligno. E os ataques são vários, a qual a pessoa pode ter. Mas nós podemos, é claro, com as armas que o Senhor tem nos dado, vencer esse ataque que o inimigo tem dado. O segundo ponto, então, o primeiro que nós vimos foi que ele questionou a palavra de Deus. Bom, o segundo ponto que nós vemos aqui é que ele negou a palavra de Deus. Então, primeiro ele questionou, mas agora ele nega, ele vai chamar Deus de mentiroso, porque ele vai dizer o seguinte para a mulher, depois que a mulher dá a resposta, ele vai dizer assim: certamente que não morrereis. Então ele nega a palavra de Deus. Primeiro ele questiona, será que é verdade? Será que aquilo que a palavra de Deus fala é verdade? Vai realmente acontecer? Será que se realmente eu quebrar este estatuto, eu quebrar esse mandamento, eu quebrar esse princípio divino, vai acontecer alguma coisa comigo? Então ele questionou. Mas depois de questionar, ele traz uma afirmação. Ele agora vai dizer para Eva que Deus mentiu. Ele vai dizer, certamente vocês não vão morrer. Ele está dizendo que Deus enganou Adão e Eva. Ele vai estar negando a palavra de Deus. Isso é uma estratégia na vida do ser humano cristão,
para se desviar dos caminhos do Senhor. Primeiro ele vai questionar a palavra e depois ele vai simplesmente negar, não é verdade aquilo que a palavra de Deus fala, e vai querer fazer o seu próprio caminho. E nós vemos então que quando ele questionou a palavra de Deus, a mulher então ali caiu na sedução da mentira do inimigo. Porque veja bem, o que é que então Adão e Eva precisavam, pastor? Eles já tinham o que eles precisavam, a palavra de Deus. Eles precisavam crer, acreditar naquilo que Deus tinha falado, crer naquilo que Deus tinha falado a eles. Então, eles já tinham tudo, eles não necessitavam de mais nada, somente crer. E o crer leva a obedecer, e o obedecer traz os benefícios, as bênçãos sobre as nossas vidas da parte de Deus. Então, nós vemos que quando Satanás nega a palavra do Senhor, dizendo que Deus está mentindo, Eva ela é seduzida por esta mentira e acaba então caindo na estratégia do inimigo e pecando contra Deus. E mais ainda, ele além de chamar, veja bem, olha só o que aconteceu, vamos pensar aqui. Primeiro, ele questiona a palavra de Deus, ou seja, ele não nega que Deus disse alguma coisa, mas depois que ele questiona o que Deus disse, ele vai dizer que Deus mentiu. Depois que ele diz que Deus mentiu, ele vai colocar a palavra dele acima da palavra de Deus. Ele vai dizer o seguinte: se você comer deste fruto, como Deus sereis. Ou seja, agora ele acrescenta a palavra dele acima da palavra de Deus. E nós vemos que Eva e Adão, eles foram feitos segundo a imagem e semelhança de Deus e eram perfeitos. Eles andavam com Deus todos os dias, no entardecer do dia, e conversavam com Deus, tinham íntima comunhão com Deus. Então, nós vemos que o inimigo das nossas almas, ele primeiramente questionou a palavra de Deus, depois ele negou a palavra de Deus e depois ele substituiu a palavra de Deus por uma mentira, a qual Eva acabou que, seduzida por esta palavra, pecou contra Deus e fez o seu marido pecar contra Deus. Porque primeiro, veja bem, Deus disse o seguinte, de toda árvore podeis comer livremente. Quando a serpente questiona Eva, ele diz o seguinte: não disse de Deus que não podereis comer de toda árvore do jardim? Olha só como ele inverteu aquilo. Mas ela tinha ouvido do marido que ela era livre para comer de toda árvore que existia no jardim, apenas de uma foi negado. Ela comer, que era a árvore da ciência do bem e do mal. Dessa árvore não poderia comer. Mas ao conversar, caindo na sedução, ela acrescentou algo que Deus não falou. Ela disse, Deus disse que do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, não tocareis nele, para que não morrais. Deus não falou em tocar, que não poderiam tocar. Deus falou que eles não poderiam comer. Então nós vemos que ela acaba aqui sendo seduzida por Satanás e acaba entrando naquilo que o inimigo queria. Nós vemos
que essa astúcia ele usou num tempo antigo, que a Bíblia não nos fala, para poder entrar em guerra contra Deus. Ele queria ser maior do que o próprio Criador. Isso está registrado lá em Isaías 14, 12, 14. Ele disse, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da consagração me assentarei, na extremidade do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós vemos aqui essa questão de Satanás, de mentir, de guerrear contra Deus, contra a palavra de Deus, vem de um tempo que não foi colocado na palavra de Deus, mas de milhares de anos atrás. E ele tem usado a mesma estratégia até os dias de hoje. Por quê? Porque ele quer que o homem obedeça a ele e não obedeça a Deus. Essa é a grande batalha, meus amados, que nós estamos enfrentando. Porque quando nós não obedecemos a Deus, a sua palavra, obedeceremos a Satanás, porque estaremos fazendo a vontade dele. Então esta é a grande luta que nós estamos tendo. E foi isso que ele teve a ousadia de oferecer para Jesus Cristo. Quando nós vemos ele levando Jesus Cristo até o mais alto monte do mundo, está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 10. Ele diz assim, levou ainda o diabo, que significa acusador, a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, que quer dizer adversário, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Quando Satanás falou o seguinte, sereis como Deus, ele está com essa estratégia motivando o ser humano a não obedecer a palavra de Deus, a ser um pequeno Deus. É tanto que a gente vê ao longo da história da humanidade, as lendas, as lendas dos deuses gregos, dos deuses romanos, dos deuses de outras nações, como os egípcios, os cananeus, os celtas e assim por diante. Vemos nestas lendas, nessas histórias com E, que esses deuses vinham e acabavam tendo relação com seres humanos, mulheres, e tendo semideuses. Então, esse pensamento, isso tem sido colocado na mente das pessoas, na mente dos seres humanos. Essa guerra da verdade contra a mentira. Infelizmente, a mentira tem prevalecido na humanidade, na maioria das vidas, e a verdade tem alcançado uma porcentagem que podemos dizer pequena, relacionada aos bilhões de pessoas que existem no mundo, a qual nós estamos vivendo hoje. Então, meus amados irmãos, e diante disso, então o inimigo, ele acabou questionando a palavra de Deus, ele negou a palavra de Deus e ele substituiu a verdade por uma mentira. E o que foi que Eva fez? Primeiro, Eva se afastou da palavra de Deus. Quando Satanás questionou a palavra do Senhor, então, o que eu estou mostrando primeiro? A estratégia do inimigo. Como detectá-la. Amém? Então, o que não poderíamos fazer para nós vencermos é o que Eva fez. Ela se afastou da palavra do Senhor. Eva omitiu a palavra livremente, quando ela respondeu
porque Deus falou, de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, quando Eva responde à pergunta de Satanás, no versículo 2, disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comereis. Mas ela não usa a palavra livremente. Essa palavra livremente está demonstrando a bondade, a benignidade de Deus, que, querendo ou não, ali foi questionado também dentro da palavra de Satanás na mente de Eva, sobre a bondade de Deus. Ela esqueceu. Isso é uma estratégia que o inimigo usa, meus amados irmãos, quando ele ataca-nos com a mentira para questionarmos a palavra de Deus, que é a verdade, e acabamos esquecendo dos benefícios, das bênçãos, daquilo que Deus tem feito e realizado nas nossas vidas. E devemos orar a Deus para que a gente não possa, porque quando Deus usa os profetas para falar com o seu povo Israel, que estavam se desviando dos princípios divinos, ele coloca, não lembro agora qual profeta, mas ele coloca dizendo, não lembras como eu cuidei de vocês no deserto, o maná que eu mandava todo dia, a água que eu dava para vocês, como as roupas de vocês cresceram juntamente e não se estragaram, como eu vos guardei. Ou seja, quando o inimigo traz com astúcia essa estratégia de questionar a palavra de Deus, nós devemos ter cuidado para não fazer o que Eva fez. Ela se afastou da verdade. Ela se apegou àquela mentira que o inimigo falou para ela. Além dela omitir, ela se afastar e omitir que Deus falou livremente, omitir essa palavra livremente, onde mostra ali a bondade de Deus. E quando Deus falou livremente, significa que Deus não estava de maneira nenhuma negando qualquer coisa para eles, mas pelo contrário, Deus queria o melhor para o ser humano. Ela comete o segundo erro. Ela acrescenta algo que Deus não falou. Porque aí ela diz, Deus disse que não devemos nem tocar nele e nem comer. Deus não falou de nenhuma maneira, nenhum momento, não tocareis nele. Deus simplesmente deu uma ordem e ainda disse a consequência que poderia. Perdão, teve aí uma queda de sinal, mas voltamos já. Muito bem, continuando, meus amados. Então diz o seguinte, no meio do jardim há uma árvore que vocês não podereis comer do fruto, porque certamente no dia que comer, morrereis. Mas ela acrescenta, não tocareis. Quando ela omite a palavra livremente e acrescenta, não tocareis, ela está dizendo que Deus está sendo cruel. Ela está trazendo, ela sucumbe à sedução do inimigo e ela começa a trazer à mente dela um Deus cruel. Agora pare para pensar, um Deus que ela andava com ele todos os dias. No entardecer, conversava com esse Deus, juntamente com seu esposo. Tinha comunhão com Deus. Eu fico imaginando a alegria, porque é uma coisa maravilhosa ter essa comunhão. Todos nós desejamos, eu desejo ver Deus rosto a rosto, estar na presença dele, ali, vamos dizer assim, não materialmente, porque Deus é espírito, né? E nenhuma matéria pode estar na presença de Deus, senão vai morrer, mas estar e vê-lo. E agora imagine, Adão e Eva via Deus, conversava com Deus, tinha intimidade com Deus. Agora com esta sugestão maliciosa, essa estratégia de Satanás, na mente dela, com uma simples frase, a estratégia de sedução do inimigo, Eva agora vê Deus como um Deus cruel. E além disso, ela vê que aquela limitação que Deus colocou para o bem deles era crueldade, era
pesado, era demais. E nós vemos que o apóstolo João, na sua primeira carta universal, capítulo de número 5, versículo 3, João diz: os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Porque quando a pessoa tem alegria, gozo em fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, não será de maneira nenhuma penoso, não será de maneira nenhuma pesado estar fazendo a vontade do Senhor. Então nós vemos que ela primeiramente se afastou da palavra de Deus, ela acrescentou aquilo que Deus não falou, e terceiro, ela alterou a palavra do Senhor. Porque Deus não disse, para que não morreis. O que foi que Deus disse? Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então veja bem, ela alterou aquilo que Deus falou. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Ai daquele que tira ou daquele que acrescenta a palavra de Deus, né? Não é isso que a Bíblia diz? Então, quando ela altera a palavra de Deus, aí ela sucumbiu à tentação. Ela permitiu então que a maldade de Satanás entrasse dentro do coração dela. E qual foi o primeiro pecado ali então, pastor? Foi a incredulidade. Satanás conseguiu ingerir no coração dela a incredulidade, não crer naquilo que Deus falou. E por não crer naquilo que Deus falou, ela acabou que pecando contra Deus, desobedecendo, fazendo com que trouxesse sobre ela e sobre toda a humanidade o juízo de Deus, que é a morte. Porque a primeira morte que aconteceu foi a morte espiritual na vida de Adão e de Eva. E depois a morte do corpo físico. Porque Deus falou, do pó vierte, ao pó voltará. E nós não fomos feitos para morrer quando nós fomos criados por Deus. Mas por causa dessa atitude, desse pecado que Adão e Eva cometeram, esse juízo veio sobre as nossas vidas e vemos então a consequência disso para conosco. E como nós podemos vencê-lo? Através da palavra de Deus. Termos a palavra do Senhor. Como podemos então derrotar Satanás? Nós vemos aqui as estratégias que ele usou. Temos como detectá-las. E agora, como podemos derrotá-las? A palavra de Deus, no Salmo 119, o verso 11, ele diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Nós vemos Deus falando para Josué, no capítulo 1, livro de Josué, quando Josué, então Deus já tinha o escolhido para que pudesse estar sendo o capitão do seu povo, para conquistar a terra prometida. Ele diz para Josué, no versículo 7, tão somente esforça-te, tenha bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que tu possas se conduzir prudentemente por onde andares. Então, nós vemos, e mais, ele vai no verso 8, ele diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, a palavra de Deus. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e tu serás bem-sucedido. Então nós vemos aqui como derrotar a sedução e a mentira de Satanás, guardando a palavra de Deus no nosso coração, meditando na palavra do Senhor, obedecendo a palavra de Deus,
fazendo aquilo que Deus determinou, obedecendo esses princípios. E assim nós seremos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida e seremos abençoados. Meus amados irmãos, eu quero com você neste momento fazer uma oração e amanhã, se Deus permitir, nós vamos dar continuidade a esse pensamento, a essa reflexão. E amanhã nós vamos falar sobre a outra estratégia, que é fazer o ser humano ignorar a vontade de Deus. Então já falamos sobre ele como enganador e o ataque dele sobre a nossa mente. Se você quiser assistir, está já no YouTube, no nosso canal. E hoje eu falei sobre a sedução com a mentira para trazer o homem a desobedecer a Deus e a questionar e duvidar da palavra do Senhor. E como derrotar essa estratégia do inimigo? Derrotar essa estratégia, detectando ela, derrotamos através da palavra do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dos teus servos. Abençoe a cada um deles. Derrama, Senhor, guardando, protegendo, livrando, Deus amado, dos ataques do maligno. Deus poderoso, estamos aqui nesta tarde, apresento a cada um deles, a cada um dos teus servos, a cada um, Senhor, meu Deus, que será alcançado por esta meditação neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.